dessa palavra de hoje é as faces de Cristo em mim. Repete comigo, as faces de Cristo em mim. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 6. Vamos ler o versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Quando você nasce de novo, quando você recebe a Jesus no seu coração como seu Senhor e seu Salvador, e nascer de novo não é passar para ser crente, amém? Nascer de novo é receber Jesus, reconhecê-lo como seu Senhor, como seu Salvador e se entregar a Ele. E quando você então nasce de novo, você começa uma transformação dentro de você, uma transformação interior. Antes de você receber Jesus, qual era a sua condição? Condição de pecado. Nós vivíamos no pecado, sim ou não? Vivíamos dominados pelo pecado, éramos escravos do pecado. Mas quando você nasce de novo, você precisa ser transformado para uma nova vida, a vida eterna. Você agora tem uma nova condição, você é filho de Deus, você é filho amado, amém? E nessa nova condição, então, você precisa de uma transformação. Seu espírito nasce de novo. Você também precisa de uma transformação no seu caráter, na sua conduta, na sua forma de agir. Entenda bem, Deus nos ama como nós somos. Mesmo quando você está no pecado, tem pessoas que pensam assim, eu preciso mudar primeiro, eu preciso ser transformado primeiro para receber Jesus, para aceitar Jesus. Não, é o contrário. Você precisa de Jesus para ser transformado. Amém? Com Jesus, você vai ser transformado. Ele te ama do jeito que você está. Ele recebe você. Mesmo se você está vindo cheio de coisas erradas na sua vida, Ele te recebe do jeito que você está. Mas eu quero te contar uma novidade. Ele não vai te deixar do jeito que você está. Ele vai transformar você. Ele vai mudar você. Ele quer que você se transforme para ser parecido com Ele. Posso ouvir um amém? Gálatas, capítulo 2, versículo 19, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que texto maravilhoso, irmãos. Então, quando você nasce de novo, agora é Cristo em você. É Cristo dentro de você. É uma nova vida, porque a velha vida foi crucificada com Cristo. A velha vida ficou lá na cruz do Calvário. E agora é um novo viver. Você morreu para o pecado. Você morreu para a lei. E agora você vive para Deus. Mas então, como é esse viver em Cristo? Como é Cristo vivendo em mim? Como é Jesus? Como é Deus dentro de nós? Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. O profeta Ezequiel, ele teve uma visão, irmãos. E ele então escreveu a respeito dessa visão. Versículo 5. Do meio dessa nuvem, saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta
de cujos pés era como de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam com uma outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem à direita. Os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Essa é a visão que Ezequiel teve. Essa visão a gente chama de teofania. Teofania é quando há uma manifestação de Deus na terra. Amém? E essa visão, então, ela é profética. Agora abra comigo lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. Lá em Apocalipse, o apóstolo João também teve a mesma visão. Apocalipse 4, 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante ao novilho, que é o boi. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando esta está voando. Então, tanto João quanto Ezequiel tiveram a mesma visão. A visão de uma manifestação de Deus. E essa visão nós vemos nela, quais as semelhanças? Nós vemos 4 rostos, 4 imagens. Leão, você pode repetir comigo? Leão, novilho, o homem e a águia. Essas mesmas faces, esses mesmos rostos, são também vistos nas bandeiras, nos estandartes que as tribos de Israel usavam quando eles acampavam ao redor do tabernáculo. E veja bem, eles acampavam em forma de cruz, ficava o tabernáculo no meio, 3 tribos de um lado, 3 tribos do outro, 3 tribos do terceiro lado, 3 tribos do quarto lado. E cada grupo de tribos era liderada por uma das 3, uma era a líder, e eles usavam então uma bandeira, um estandarte. E quais eram as imagens dessas bandeiras, desses estandartes? Você tem uma suspeita aí? Leão, novilho, homem e águia. Nada na Bíblia por acaso. Tudo isso está ligado com a representação do Senhor, a representação de Deus. E essas 4 imagens, elas também estão retratadas nos 4 evangelhos. Quando nós lemos os 4 evangelhos, nós temos uma forma de ver Jesus. Os 4 evangelhos mostram Jesus de uma forma diferente. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você nessa manhã, porque essas faces demonstradas pela visão de Ezequiel, pela visão de João, pelos estandartes das tribos de Israel ao redor do tabernáculo e também pelos evangelhos, nos mostra como nós devemos ser. Amém? Então, qual é a primeira face? Leão. O que significa o leão? Essa face está representada pelo Evangelho de Mateus. E a face do leão é a face do rei. Você pode repetir? A face do leão é a face do rei. Agora olha para o seu irmão, que está do seu lado, e diz para ele assim, nós somos chamados para reinar. Amém? A palavra reino aparece no Evangelho de Mateus 54 vezes. No Novo Testamento é a maior citação de reino num livro da Bíblia. E esse
livro, esse evangelho, ele mostra Jesus como rei. Ele mostra que Jesus é o leão da tribo de Judá. Abre comigo em Apocalipse 5, versículo 5. Vamos projetar aqui também. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem venceu para abrir o livro, irmãos? Quem venceu para abrir o livro que fala de todas as pessoas que se converteram, de todos os nossos atos? Quem é esse, irmãos? Quem venceu? Quem venceu? Jesus. Ele é o rei. Ele é o leão da tribo de Judá. Por que leão da tribo de Judá? Porque as tribos que se acampavam com o estandarte, com a bandeira, com a forma de leão, eram lideradas pela tribo de Judá. O símbolo da tribo de Judá era o leão. E quem foi Judá? Judá era um dos filhos de Israel. E Judá, ele tinha o chamado, a profecia sobre ele, do louvor. Vamos ver essa profecia e também do reino. Vamos ver essa profecia, está lá em Gênesis, capítulo 49. Hoje nós vamos ficar indo e vindo aí na Bíblia. Gênesis capítulo 49, nós vamos ler o versículo 9 e 10. Jacó, Israel, né? Jacó mudou de nome, virou Israel, passou a se chamar Israel. E no final da vida dele, ele chamou os filhos para abençoar. Naquela época, quando o pai abençoava os filhos, então ele liberava palavras sobre a vida dos filhos. Eu quero abrir aqui um parênteses. Pais, mães, a boca de vocês é profecia para os filhos de vocês. Quando você libera algo sobre o seu filho, isso tem poder, amém? Então, profetiza sobre a vida do seu filho aí. Vamos lá, versículo 9. Então Israel começou a abençoar seus filhos e ele chama Judá. E olha o que ele diz para Judá: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Olha o leão aí, irmãos. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então essa foi a profecia sobre Judá. Quando Israel, usado por Deus, profetizou sobre Judá, ele estava falando de Jesus. Jesus é descendente da tribo de Judá. Jesus é descendente de Davi. Davi era da tribo de Judá. E Jesus é o descendente que foi profetizado, que iria reinar e que o reino seria estabelecido para sempre. Agora eu quero te dizer uma coisa. Deus também criou você para reinar. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1:26 diz, Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Diga comigo, domínio. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então Deus criou você para reinar. Deus criou você para exercer esse chamado de reino, para reinar com Cristo. Mas o que aconteceu, irmãos? O homem saiu do plano original. Vocês conhecem a história. Adão pecou. Quando ele pecou, ele escreveu, ele assinou um escrito de dívida, uma nota promissória para Satanás e entregou para Satanás. O que ele estava entregando para Satanás? O seu chamado de reino, seu chamado para reinar. Ele estava entregando para Satanás o domínio. Ele estava entregando para Satanás o controle. Então o homem que foi criado para reinar, chamado para reinar, lá atrás, lá no Éden, ele abriu mão do seu chamado. E aí você sabe o que aconteceu, veio o pecado, veio todas essas, todas as
consequências do pecado na face da terra. Mas olha o que diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 12 a 15. Isso está falando de quem recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem aqui recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Os irmãos que vão batizar, levanta bem alta essa mão. Amém? Olha só. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vocês não entenderam? Jesus cravou o escrito de dívida na cruz, cancelou, anulou e te devolveu o seu chamado para reinar. Quando fala aqui no texto, ele despojou os principados. Sabe o que é isso? Na guerra, quando um rei ia para a guerra e vencia outro reino, ele despojava o inimigo, tirava tudo que estava na mão do inimigo, tomava posse do que estava na mão do inimigo e punha o inimigo para desfilar no meio, entrando na cidade, envergonhado. Foi isso que Jesus fez. Sabe o que ele fez? Tudo que estava no controle do diabo, Ele tomou de volta. É seu, para você reinar. Posso ouvir um amém mais forte? É seu, meu irmão, para você reinar. Jesus já venceu a guerra. Como que ele venceu? Lá na cruz. Em Apocalipse diz que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Agora também, ainda em Apocalipse, no capítulo 5, diz: para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Amém. Você foi chamado para reinar. Diga para o seu irmão mais uma vez: você foi chamado para reinar. Agora, o que significa reinar, meu irmão? Reinar é exercer autoridade. Reinar é você ter uma procuração de Jesus para você agir no nome dele aqui na terra. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, porque nós temos autorização dele para agir, nós temos autoridade no mundo espiritual e também no mundo natural. Então, reinar, meu irmão, é exercer domínio sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo. Não é o pecado que te domina mais. Não é a sua carne que manda em você mais. Não é o diabo que faz agora as coisas acontecer na sua vida. Você tem autoridade. Você tem o domínio. Reinar é tomar o espaço do inimigo. Então agora, meu irmão, se o inimigo te disser, você é derrotado, você vai dizer: não, eu sou reino e sacerdote. Eu sou chamado para reinar. Amém? A segunda face é a face do novilho, é a face do boi. E ela é retratada pelo Evangelho de Marcos, que mostra Jesus como servo. Diga comigo: a face do novilho é a face do servo. E eu quero te dizer, você foi chamado para servir. Amém? Diga comigo: eu sou chamado para servir. Mateus capítulo 10, versículo 44, diz assim:
E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Olha que interessante, irmãos. A ótica do reino de Deus, ela é inversa. Nós somos chamados para reinar, amém? Mas Deus então manda a gente servir. Essa é a ótica do reino dos céus. Deus nos chama para reinar, mas primeiro você precisa servir. Lá em Filipenses, capítulo 2, mostra como Jesus nos serviu. Versículo 5 diz assim: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi exaltado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Ele está à direita de Deus. Jesus é glorificado junto do Pai, mas primeiro ele se humilhou. Primeiro, ele obedeceu. Primeiro, ele serviu. Como? Como serviu? Ele se entregou. E como nós devemos servir? Nós também devemos nos entregar. Nós também devemos servir uns aos outros, amém? É por isso que nós estamos aqui. É esse também o nosso chamado. Nós somos chamados para servir. Em Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Você está aqui para servir a Deus, mas você vai servir a Deus servindo homens, servindo o seu próximo, servindo o seu irmão, servindo lá na sua célula, servindo aqui no Domingo Kids. Deixa eu te falar uma coisa. As grandes oportunidades, pastor Rubens disse isso aqui uma vez, as grandes oportunidades, elas estão camufladas nas pequenas coisas. Deus, ele nos chama para servir em pequenas coisas. Na verdade, são testes. Primeiro ele te dá uma coisa pequena, depois ele vai te dando mais, depois ele vai te dando mais. Lembra da parábola dos talentos? A um deu 2, aí depois o que ele fez? Deu para ele mais talento. Então, nós somos chamados para servir. Talvez você pense: o que eu vou fazer? Entrar no Domingo Kids para dar um copo d'água para uma criança? Isso não é servir. Talvez você pense na ótica natural. Mas eu quero te dizer, no reino de Deus são nas pequenas coisas que nós vemos grandes oportunidades. É levando um copo d'água para uma criança lá no Domingo Kids que o Senhor vai te levantar. É servindo lá na célula, ajudando a fazer o lanche da célula, ajudando a arrumar as cadeiras da célula, ajudando o anfitrião a limpar a casa depois que os irmãos vão embora. É assim que você vai ser levantado por Deus. Amém? No reino de Deus, irmãos, não importa quantas pessoas te seguem, quantos seguidores você tem nas redes sociais, em quantas pessoas você tem debaixo de você. No reino de Deus importa quantas pessoas você serve. Quantas pessoas você está servindo. A palavra servo, no original, é aquele que se rende à vontade do outro. Aquele cujo serviço é aceitado por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens, dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos seus próprios interesses. Então deixa eu te falar. Primeiro, o servo é aquele que faz pelo outro, não pelo seu interesse. Não porque quer algo em troca.
E segundo, o servo é aquele que trabalha em prol do reino de Deus. É para fazer o reino de Deus crescer. Nós temos que servir visando o reino. Amém? Diga comigo, eu preciso servir visando o crescimento do reino. Amém? Porque nós estamos aqui para trabalhar para que a obra do Senhor, para que o reino do Senhor cresça, para que mais pessoas sejam batizadas, para que mais pessoas conheçam a Jesus, para que mais pessoas sejam curadas, para que mais pessoas sejam transformadas pela palavra da salvação. Amém? João capítulo 12, versículo 26 diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, meu irmão, minha irmã, é uma promessa do Senhor. É uma promessa. Se você vai servir, o Rubinho tem uma frase que é muito interessante. Ele gosta de dizer assim, ó: Deus não fica devendo nada para ninguém. Nunca me esqueço disso. E realmente, Deus não fica devendo nada. Deus sempre vai honrar aqueles que o servem, amém? Então, repete comigo: eu sou chamado para servir. A terceira face é retratada no Evangelho de Lucas, que é a face do homem, é a face da imagem e da semelhança. Olha de novo para o seu irmão aí e diz: nós somos chamados para refletir o caráter de Cristo. Lembra do texto que eu li em Gênesis 1:26? Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus nos criou, irmãos, para nós parecermos com Ele. Mas olha aqui, não é parecer fisicamente, é parecer no caráter. Amém? Então, nós somos cristãos. Você sabe o que é cristão? Pequeno Cristo. Então você está aqui para refletir o caráter de Cristo nessa terra. Quando o homem caiu, que eu falei mais há algum tempo agora, quando o homem caiu, ele teve o caráter distorcido por causa do pecado. Foi contaminado por causa da maldade. Mas quando nós nos convertemos, meus irmãos, nós temos que ser transformados para nós parecermos com Ele. Olha só, Colossenses 3, vamos ler do versículo 1 ao 10. Portanto, se for... Quem abriu, diga amém. Abre comigo, eu queria pedir que os irmãos que estão com a Bíblia abrissem, projetassem aqui também. Versículo 1 do capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, primeira coisa, meu irmão, você é agora um pequeno Cristo, amém? Então você vai estar ressuscitado juntamente com Cristo. O que você vai buscar? O que está escrito aí? As coisas lá do alto. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quem está correndo atrás das coisas da terra, você está perdendo tempo. Porque o seu chamado não é para correr atrás das coisas dessa terra. O seu chamado é para correr atrás das coisas do alto. Ah, pastor, então eu não posso fazer mais nada. Não, não é isso. Onde você está, ali, a sua prioridade é o reino de Deus. Então eu estou trabalhando, ali eu tiro o meu sustento, mas lá eu busco o reino de Deus. Lá eu sou testemunha. Lá eu falo da palavra de Deus. Lá eu falo do amor de Deus por nós. Amém? Então, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, meu irmão, você vai buscar as coisas lá do alto. Você vai pensar nas coisas do alto. E você vai fazer morrer a sua natureza terrena. Olha o que está escrito aí.
prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha a imagem aí. Então, tudo que você fazia, que era do velho homem, não faça mais, porque agora você é a imagem de quem te criou. Posso ouvir outro amém? O caráter do cristão precisa ser tratado e moldado à luz da palavra de Deus e ao que Jesus nos ensinou. O cristão deve viver na graça, não na lei, não no pecado, não nas coisas do mundo, não no sistema, nas ideologias que esse mundo prega. O cristão deve viver com base na palavra, no ensinamento de Jesus, no que Deus ensinou, meu irmão. Então, a graça, ela é muito superior. Quando você lê lá em Mateus, capítulo 5, capítulo 6, o Sermão da Montanha, você vê Jesus falando da graça, mas você vê que o nível da graça é muito superior. Porque nós sabemos, todo ser humano sabe que matar é errado, sim ou não? Que roubar é errado. Ninguém precisa ser crente para saber dessas coisas. Mas olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 5, versículo 22, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O padrão é mais alto. Muita gente confunde, acha que graça é libertinagem, acha que graça é fazer o que quer. Não, meu irmão, o padrão na verdade subiu, aumentou, é mais alto. Agora nós temos que ser testemunhas de Cristo, nós temos que ser imagem de Cristo. É isso que nós somos chamados para ser. Pastora, mas é difícil. Sim, mas você tem Jesus em você. Repete comigo: Cristo em mim é a esperança da glória. Amém? É Cristo em você, não é mais na sua força, não é mais no seu esforço. Agora é pela graça, agora é com Jesus, é se relacionando com Jesus. A Bíblia diz lá em Lucas 14, 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então agora você vai tomar a sua cruz, você vai abdicar das coisas desse mundo, você vai abrir mão das coisas que são naturais, e você agora vai viver de acordo com o que Cristo ensinou. Amém? E a última face, quem se lembra qual é? A primeira qual é? Segunda, novilho. Terceira, o homem. E a quarta é a águia. Que tem a ver com o que eu acabei de falar, de você viver pela graça e de você depender de Jesus. Porque a águia, meus irmãos, fala da adoração. E a adoração, ela está representada no Evangelho de João, que mostra Jesus como Deus. Abra sua Bíblia, o pastor Rubens até já deu uma adiantada aqui no capítulo 4. Abra sua Bíblia no capítulo 4 de João, versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito,
E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus procura adoradores. Amém? A primeira menção de águia na Bíblia, ela está lá em Êxodo, capítulo 19. Eu vou ler para você, versos 2, 3 e 4. Diz assim: tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou. E lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Então, meus irmãos, Deus, Ele nos chama para subir o monte. Ele nos chama para chegar a Ele. Como Ele diz aqui: eu trouxe vocês para perto com asas de águia. A águia aqui, nesse caso, ela está representando a adoração. Porque adorar é esperar no Senhor. Adorar, lá em Isaías 40, 31, diz assim: os que esperam no Senhor renovam suas forças e sobem com asas de águia. Quando Deus diz assim, eu vos trouxe para mim como asas de águia. Ou seja, por quê? Porque a águia, meus irmãos, ela sobe muito alto. É uma ave que sobe acima das nuvens. Não sei se você sabe, ela enfrenta tempestades. Tem muitas histórias de águia, né? Eu vou aqui quebrar um mito. Que muita gente fala que tem uma história e uma lenda da águia, que a águia arranca o bico, arranca as penas, arranca as unhas. Quem já ouviu essa história aí? Os coaches gostam muito dessa história, mas eu quero te falar que ela não é verdadeira. É uma lenda. Mas o que é verdadeiro sobre a águia? É verdade que ela sobe muito alto, ela tem olhos, ela enxerga 3 vezes melhor do que o ser humano, ou mais, não sei, pelo menos 3 vezes melhor do que o ser humano. E ela lá de cima, ela consegue ver a presa lá embaixo, até debaixo d'água. Mas o interessante é que ela, para ver a presa lá embaixo, ela sobe. E mesmo se tiver nuvens, mesmo se tiver tempestades, ela enfrenta a tempestade e ela sobe acima da tempestade. E quando ela está lá em cima, ela voa, mas ela não bate asa. Ela não tem esforço para bater asa. Ela plana, igual avião, não é, pastor Nil? O pastor Nil que trabalha com avião, ele sabe mais que eu. Ela vai planando, ela pega uma corrente de ar e ela vai planando. E ali ela fica horas voando, até ver a presa e pegar a presa que ela precisa para se alimentar. Quando a Bíblia fala de nós subirmos como águias, como asas de águia, é isso, meu irmão. Nós precisamos aprender a chegar a Deus pela adoração. Nós precisamos nos aproximar de Deus pela adoração. Nós precisamos subir até a presença dEle e lá permanecer e planar igual a águia faz. É sem esforço. É sem esforço. Você não precisa ficar batendo asa à toa. Basta você pegar as correntes do vento de Deus e planar como águia na adoração. Adore a Deus. É isso que vai fazer o seu caráter ser transformado. É isso que vai fazer você servir ao seu irmão. É isso que vai fazer você reinar aqui nessa terra. É só quando nós adoramos, meus irmãos, é que nós então podemos receber de Deus essa graça, é que nós podemos viver aqui na graça, sermos transformados, refletirmos a imagem do nosso Deus. É quando nós voamos como águia, acima da turbulência, acima dos problemas, acima das circunstâncias, acima do que esse mundo aí prega. Quando nós subimos como águia, nós nos achegamos a Deus. Então, nós somos chamados para viver como Ele e refletir a imagem dEle, transmitir o caráter dEle, servir a Ele.
fazer com que a obra de Deus cresça, o reino de Deus cresça. Quando você sobe para a presença de Deus e descansa na corrente de ar que vem do trono de Deus, lá de cima, você enxerga tudo de uma perspectiva diferente. E aquilo que te afligia não te aflige mais. Aquilo que te atormentava não te atormenta mais. Você é chamado para adorar. Repete comigo: eu sou chamado para adorar. A nossa transformação, irmãos, começa com a decisão de receber a Cristo, de nos batizar como os nossos irmãos estão fazendo aqui hoje. Mas depois que você decide ter Jesus no seu coração, você precisa decidir continuar sendo transformado. Você precisa decidir exercer o seu sacerdócio para reinar. Você precisa decidir ser servo, servir o seu irmão, servir a obra do Senhor, servir o seu líder, servir a sua família, servir o seu vizinho, servir as pessoas que estão ao seu redor, seus colegas de trabalho. Você precisa decidir refletir o caráter de Jesus, não viver como você vivia antes, passar a viver de fato essa nova vida. E você precisa fazer tudo isso, e você vai fazer tudo isso com graça, quando você decidir adorar. Você pode ficar de pé? Queria só finalizar lendo um texto. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.